Se hoje existe um problema que é extremamente comum e que é tratado como se não fosse nada, muitas vezes até sendo ligado a algo natural, que é uma fase que faz parte do seu desenvolvimento como pessoa, é a pornografia. E o pior de tudo é que ela afeta todo mundo. Eu fiz umas pesquisas pelos dados mais recentes para agregar nesse vídeo, e pelo que eu encontrei, afeta pelo menos 10% da população, e sendo uma divisão de 75% para os homens e 25% para as mulheres. Porém, que dentro desses dados, eu sinceramente tenho certeza que todos eles são bobagem, porque a maioria das pessoas que consomem não admitem. Na maior parte dos casos, por vergonha de si mesmos, por ser um ato sujo e vergonhoso na nossa própria percepção. E eu falo isso com a propriedade de quem já sofreu muito com esse problema no passado. Assim como provavelmente a maioria dos homens e mulheres que vão assistir esse vídeo e podem confirmar, caso queiram se abrir e contar o quanto isso prejudicou a sua vida. Porque a pornografia é um problema comum e silencioso, que é frequentemente consumida, banalizada e tratada como algo corriqueiro da vida. E pior ainda, sem as pessoas terem noção do potencial viciante que essa droga, se assim a gente pode chamar, tem para a nossa vida. E desde a minha infância, eu vi as fases que a pornografia foi se transformando e o quanto isso foi afetando a sociedade ao longo do tempo. Porque quando eu era pequeno, para ter acesso, você precisava ou ver através de revistas, alugar filmes naquele quartinho separado nas locadoras de filme, ou, se você tinha o privilégio de ter televisão paga em casa, naqueles canais com código que 99% das vezes o seu pai não mudava a senha do 0000 que vinha padrão da operadora. Mas, com a ascensão da internet, as coisas foram mudando. E então, as coisas perderam completamente a proporção. E hoje a pornografia é responsável por mais de 10% de todo o tráfego da internet mundial. Sendo que 30% de todo o conteúdo que existe na internet como um todo consiste só de pornografia. E, inclusive, a pornografia tem mais acesso que todos os serviços de streaming combinados. Ainda mais hoje que se tornou tão comum que milhões de pessoas fazem disso suas carreiras em sites como o OnlyFans e outros onde você paga por fotografias e vídeos exclusivos através de uma assinatura. A pornografia, querendo ou não, ela evoluiu e saiu dos grandes estúdios, que inclusive tem um ótimo documentário na Netflix que você pode assistir sobre a indústria da pornografia, chamado Hot Girls Wanted, onde mostra os relatos de mulheres que entraram na pornografia por ser um caminho fácil e acabaram permanecendo por se tornarem escravas do sistema. Inclusive, mostra como é uma indústria da farsa também. Porque a produção da pornografia é igual a de filmes, onde existem diversas cenas, takes, ângulos de câmera e tudo para deixar aquilo o mais apelativo possível, sendo algo completamente distante da realidade. Então, como eu disse, depois que a produção de pornografia se tornou algo mais democratizado, por mais absurdo que seja eu falar isso, acabou se criando o fenômeno dos empreendedores da pornografia, o que para mim é um absurdo sem igual. E o problema é que isso tem vários níveis, atingindo até a superfície das redes sociais, onde tudo é super sensualizado, onde perfis pessoais, comerciais e profissionais usam da tática da sedução para faturar dinheiro, curtidas e popularidade. E para mim é muito assustador, porque eu, como fisiculturista e influenciador, quando eu comecei a competir, eu tive muito receio de postar as minhas atualizações no meu Instagram. E até as fotos e vídeos do dia que eu competi, por saber como as pessoas lidam com isso. Tanto que até hoje tem certas fotos que eu decido simplesmente não postar, por pensar serem além do ponto. Ainda mais que eu mesmo recebo centenas de mensagens de pessoas pedindo para eu vender conteúdo adulto na internet, que para mim é um absurdo, porque para que eu vou vender foto pelado se eu posso ficar muito mais bonito usando as roupas na Insider? Não faz nenhum sentido, ainda mais que elas são perfeitas para o dia a dia. São confortáveis, não amassam, não desbotam, não ficam com cheiro ruim. E você ainda pode comprar com o cupom PINHO12 e garantir as melhores roupas do mercado para andar sempre com estilo, tecnologia e conforto. Esse gancho ficou bom, né? Mas enfim, vamos voltar para o assunto. Para mim, como pai, é um absurdo só pensar em fazer algo assim, entendendo que uma vez que isso cai na internet, nunca mais tem volta. E a consequência pode ser muito pesada tanto para minha filha quanto para quem é próximo de mim.
E hoje em dia, inclusive, já começou uma leva dos filhos de influenciadoras de conteúdo adulto reclamando sobre como isso afeta a vida pessoal e social deles, tanto na escola como na vida como um todo. E é nesse ponto que a gente começa a entender o porquê que isso é um grande problema. Porque a pornografia afeta diversas áreas da nossa vida, desde a saúde mental, a família, o trabalho e os relacionamentos. Porque ela vai borrando cada vez mais a linha do que é o aceitável, sobre como você lida com outras pessoas, com segundas intenções, e é onde começa o abuso, as falas deslocadas, os flertes desconfortáveis e unilaterais, é onde começa a falta de respeito. Mas para entender isso, eu quero primeiro falar um pouco sobre o impacto biológico e psicológico no nosso corpo. Porque, primeiramente, o que acontece quando você começa a consumir é que você mexe com a liberação de dopamina, que a gente sabe como pode afetar o nosso cérebro quando recebemos as recompensas pelas atitudes erradas, porque é um neurotransmissor ligado tanto ao prazer quanto à motivação, e isso gera imediatamente um ciclo de dependência. E além da dependência por conta da dopamina que você recebe depois da masturbação, são os problemas psicológicos negativos que vêm com o consumo da pornografia, como um sentimento de culpa extremamente pesado, de imoralidade e de infidelidade. E isso pode prejudicar a sua saúde mental, porque aumenta a sua ansiedade, também pode causar depressão e também pode abaixar até os seus níveis de testosterona. O que é muito curioso, exatamente porque a testosterona nos jovens influencia muito no consumo, porque quando você é novo, durante a adolescência, os seus níveis hormonais são muito mais altos, o que amplifica a vontade e os efeitos desse vício. Por isso que esse problema começa cedo e permanece na vida adulta, porque você começa por uma necessidade fisiológica que é atendida da forma errada e continua porque se torna um escravo disso. Porque depois de um tempo você perde a libido, performance sexual e acaba que a única saída é exatamente a pornografia e masturbação. E além de toda a parte fisiológica, ainda existe toda a parte cognitiva e emocional que é afetada diretamente, porque a pornografia consome a sua energia mental e o seu tempo, quando, em casos mais críticos, te atrapalha por diversas vezes durante o dia. Então, um ponto que provavelmente você nunca percebeu é que a sua motivação, o seu foco e a sua produtividade são diretamente afetados pelo seu consumo de pornografia, porque o seu sistema de recompensa fica completamente quebrado. E é a mesma coisa que eu falei sobre a comida no vídeo anterior. Ao invés de produzir e resolver os seus problemas, você apela pelos prazeres baratos e imediatos que te dão um sentimento de prazer rápido e passageiro, mas que é o suficiente para quebrar completamente a sua disciplina e a sua mente. Por isso que eu falei antes que é um caminho certeiro para você se tornar ansioso, desmotivado e depressivo. Porque por mais que você não perceba claramente, sabe que muitas consequências na sua vida são causadas diretamente pelo seu consumo de pornografia. Inclusive, eu achei muito interessante o conceito criado pela escritora Mary Harrington sobre a entropia do prazer solitário, onde ela sugere que o conteúdo adulto assistido tende a se tornar cada vez mais frequente e progressivamente mais intenso com o passar do tempo, aumentando a necessidade de estímulos cada vez maiores para conseguir a mesma sensação de prazer. E se você já percebeu, em qualquer tipo de vício é assim. Conforme o tempo, você precisa de mais para sentir o mesmo. Isso acontece tanto na pornografia, quanto na comida, nas drogas, nos jogos e em qualquer outro tipo de vício. E é aqui que isso começa a afetar o seu lado social, atrapalhando e dificultando diretamente seus relacionamentos, porque a pornografia cria expectativas fantasiosas sobre o que deve ser tanto a sua vida quanto o seu desempenho sexual, sobre como você deve focar no desejo, no impulso, na aparência e nos aspectos físicos, na performance sexual, e também algo comum na pornografia, que é em objetificar a mulher, criando uma ideia completamente distorcida de como você deve ser tratado e como precisa tratar sua companheira também. O que por si só já é um destruidor de mentes, mas que vai muito além e afeta toda a sociedade. Onde alguns homens pensam que podem fazer o que quiserem, falarem o que quiserem, que devem ser tratados como reis por suas mulheres, mesmo que ele seja um lixo de companheiro que não faça nada para merecer o respeito de ninguém. Mas ainda assim, tem a ver com a fantasia da pornografia. E também um outro fator agravante é o da insegurança e da projeção, porque em muitos relacionamentos onde uma das partes consome pornografia, começa a sentir insegurança sobre o que o outro deve estar fazendo.
pois de tanta fantasia que você consome, começa a pensar que o seu companheiro está fazendo as mesmas sujeiras que você assiste na internet, o que é um problema mais seu do que do seu companheiro. E também acarreta na projeção, onde você começa a projetar no outro as coisas que você mesmo faz, como consumir pornografia, ficar vendo fotos de gente seminua na internet, flertando com pessoas mesmo estando em um relacionamento. Inclusive, essa é a raiz de um problema sério, que é o abuso sexual, onde pessoas com mentes doentias por conta do consumo desse tipo de conteúdo querem replicar os absurdos das fantasias que elas assistem. E também do tráfico sexual, que é uma indústria gigantesca que a gente não tem nem noção da real proporção por ser 100% gerida pelo mercado negro. Então hoje, todos os relacionamentos, tanto afetivos quanto profissionais e sociais, são diretamente afetados pelo consumo da pornografia pelas pessoas. Isso vem de ambos os lados. A gente vê desde pessoas que usam das suas posições de privilégio e de poder para abusar de pessoas sem arcar com as consequências, até aquelas que usam da sensualização como um trampolim, tanto na vida pessoal quanto profissional, usando disso para cortar caminho e ganhar algumas posições e privilégios que não seriam alcançáveis por simples mérito próprio e honestidade. Então, a pornografia não é simplesmente só sobre aquilo que você faz quando está lá no seu quarto, sozinho, entediado, querendo sentir um pouco de prazer. Ela tem efeitos psicológicos e sociais que vão se enraizar na sua vida e afetar todo o seu caminho pela sua vida adulta. E aí você vai me perguntar, obviamente, como resolver isso? Porque eu tenho certeza que você já sentiu algum desses pontos negativos que eu citei em algum ponto da sua vida. Mas o primeiro passo é exatamente aceitar que você tem um problema, é reconhecer o vício, para daí começar a trabalhar a sua mente para vencer essa desgraça. O segundo passo é eliminar completamente o acesso e a convivência com esse tipo de conteúdo e comportamento. E para isso você precisa acabar com as fontes de pornografia na sua vida. Desde instalar bloqueadores de sites, tanto no seu computador quanto no seu celular, que se você pesquisar no Google, descobre rapidinho como fazer. Depois disso, parar de seguir nas redes sociais todo o perfil que poste conteúdo sensual. Sejam páginas, sejam pessoas que querem roubar sua atenção usando bundas de uma forma descarada. E a terceira fonte é que você precisa eliminar os grupos de WhatsApp. Os famosos grupos que ficam trocando fotos de gente pelada. Porque, de fato, é ali que mora o perigo. É onde correm as fotos das pessoas que você conhece pessoalmente. Pessoas que os seus amigos saíram e etc. Então, escolha não participar disso, que se torna mais uma competição. E além de remover o acesso, eu acho muito válido se desligar de pessoas que só falem disso. Sabe aqueles amigos que só falam de mulher? Aquela amiga que só fala dos boys que ela sai a cada final de semana que passa? Então, existe mais na vida para se conversar do que sobre putaria. E depois de fazer tudo isso, aí você vai trabalhar em usar o seu novo tempo livre e espaço mental para construir relacionamentos saudáveis, com pessoas saudáveis da cabeça, que te oferecem suporte emocional e íntimo. Inclusive, isso é um ponto muito importante nos relacionamentos, que ao invés de procurar gente de fora, amigos e conhecidos para falar bobagem, para pedir conselho e essas coisas, faça isso com seu companheiro. A minha dica pessoal para relacionamentos é entender que a pessoa que você escolhe se relacionar precisa sim ser o seu melhor amigo ou amiga. Se você tem necessidade de ter melhores amigos, tem alguma coisa faltando no seu relacionamento. E, inclusive, um dos pontos principais é exatamente deixar de falar sobre a sua vida íntima e pessoal com pessoas que não participam e não são afetadas pelo seu relacionamento. Então é muito saudável e importante que você seja aberto e converse com seu companheiro sobre todos os assuntos que influenciam e garantem um relacionamento saudável, como as suas expectativas, como você se sente, inclusive sobre o sexo também. E um outro ponto também que vai te ajudar muito é manter hábitos saudáveis, como cuidar da sua alimentação, da sua saúde, atividades físicas, hobbies e tudo mais que é importante e demande a sua atenção. Porque, como diz aquele velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Então a maioria das pessoas que consomem pornografia fazem isso durante momentos de tédio ou enquanto deixam de fazer as coisas que deveriam estar fazendo no momento. E o último ponto que eu quero abordar é sobre considerar buscar ajuda externa de um psicólogo para lidar com esse problema caso você sinta a necessidade de conversar com alguém e não consiga resolver esse problema sozinho. Eu sei que você pode sentir
muita vergonha até de admitir que tem esse problema. Então pensar em falar sobre isso com alguém parece até impossível, mas eu te garanto que vai te ajudar muito a superar esse problema que acaba com a sua mente e com a mente de muita gente também. Então eu espero que eu tenha te ajudado a refletir sobre o impacto que a pornografia causa na sua vida, que vai muito além do que você imaginava e afeta tudo o que você faz e com quem você convive também. Porque apesar de ser um grande desafio, eu sei que você vai conseguir recuperar o controle da sua vida e melhorar sua qualidade de vida e sua saúde mental, se livrando desse vício maldito. Então a gente se fala na próxima e valeu!